Enemies to lovers não é para xingar, cuspir e beijar depois. É tensão, provocação, orgulho ferido e faísca no olhar. Se for só grosseria, você não tem um romance. Tem um boletim de ocorrência. Enemies to lovers pode ser traduzido como inimigos que passam a amantes, ou às vezes até como inimigos que são apaixonantes, algo assim. O foco aqui é que são aqueles personagens que vivem em um constante embate e chegam a um determinado momento em que eles se tornam amantes, eles descobrem o amor e vivem felizes para sempre. Muitas pessoas adoram esse tipo de narrativa porque amam aquela ideia de inimigos, vilão e herói, por exemplo, que de repente descobrem o amor, porque isso gera tensão, gera aquele frisson. Mas tem um problema aí, porque esse tipo de narrativa ela tende a ser feita apostando apenas no conflito como um mecanismo que leva ao amor. E aí, a tendência é que esse romance se torne meio truncado e o público, os leitores, comecem a perceber que há algo inverossímil nessa aproximação desses personagens. Eu te aconselho a apostar no escalonamento desse romance. Você tem que apostar no amadurecimento aos poucos, na paciência para a construção desse processo de romance, numa boa narrativa, personagens profundos, uma justificativa para que esses dois personagens de fato larguem o embate e comecem a se unir para formar um romance, formar um casal. E nunca se esqueça, qualquer personagem, independente de romance, independente do gênero do livro, ele precisa de uma curva de amadurecimento que dê uma justificativa para cada um dos atos que esse personagem vai ter ao longo da obra. Senão vai ficar as coisas muito jogadas. E dentro de um romance romântico, sem esse amadurecimento, a tendência é que os leitores não torçam por esse casal. Eu reuni aqui algumas perguntas que eu aconselho você a fazer para ver se seus personagens estão cumprindo essa jornada de amadurecimento do romance e também para saber se na obra que você já tem publicada ou que você já tem escrita, já está ali no primeiro rascunho, se o teu casal ele de fato está seguindo algumas diretrizes básicas para a construção de um romance que faça sentido para o público. Então são coisas como: de onde vem essa briga? Por que eles se odeiam? Qual o passado desses personagens? Quais personagens apoiam essa briga? Quais desaprovam? Como esse ódio envolve a trama? Para além da briga em si, qual é o tema do teu livro? Amor, riqueza, autodescoberta, diferença de classes, bullying, coragem, superação? A transformação de inimigos para amantes é condizente? É verossímil? Você não está forçando esse romance? Você vê o que você criou ser possível na vida fora da ficção, fora dos livros? Teus personagens têm uma personalidade marcante? Então essas são algumas perguntas para você se fazer na construção desse romance. Porém, acima delas, ou junto com elas, eu quero deixar uma provocação. Muitos relacionamentos se tornam tóxicos porque uma das partes do casal tem uma visão de lutar a qualquer custo para transformar aquela situação em um amor, em um romance, sem considerar que há incompatibilidade entre as pessoas e tudo bem, sem considerar que cada uma das pessoas, cada uma das partes deveria seguir seu caminho e deixar o outro em paz. Você tem que tomar cuidado para que o teu romance não reitere aquela ideia de o amor supera tudo. Porque aí você pode estar criando uma obra que caia em um romance tóxico, em um romance que aceite, por exemplo, pequenas agressões, pequenas violências psicológicas, violências verbais, porque no final das contas eles vão viver felizes para sempre e vai superar tudo e vai ser tudo lindo. Cuidado, por mais que pareça uma lacração, por mais que pareça um exagero, lembre-se de que os nossos textos, a nossa escrita é um ato político. E nestes tempos de tanto feminicídio, de tanta violência contra as mulheres principalmente, você precisa ter cuidado ao criar romances que tenham, sim,
uma mensagem contra isso, uma mensagem de que o amor não supera tudo e você não deve simplesmente ignorar pequenas violências, miudezas de agressões, porque no final das contas vão ser um príncipe encantado que vai superar tudo. Isso não existe. Nós precisamos ter responsabilidade com o que nós escrevemos. E dentro do contexto de um Enemies to Lovers, quando você faz esse tipo de narrativa de o amor supera tudo, como você já tem ali o conflito entre essas partes, que vai evoluir até o amor, mas essa construção sem responsabilidade tem um peso ainda maior aqui no Enemies to Lovers, porque como normalmente é uma agressão, uma violência, isso pode soar muito pesado e muito tóxico. E dentro do contexto social que nós temos, quando você cria uma narrativa sem essa responsabilidade, sem essa percepção social, essa percepção política mesmo, você corre o risco de gerar uma descrença no público. Narrativas Enemies to Lovers são muito legais de serem feitas, porque você tem um leque de opções, um leque dramático à disposição para fazer com que esses dois personagens, às vezes tão conflitantes, consigam amadurecer ao ponto de chegar a um romance de fato, a virar um casal. E isso atrai muito público, né? À toa que é um gênero, um tipo de narrativa que sempre está ali nos rankings e as pessoas adoram. Só que, beleza você fazer isso, beleza você embarcar, acho que não é nem tanto uma moda, mas é algo que de fato as pessoas gostam, tá tudo bem embarcar nisso. Só que eu peço que você faça isso com responsabilidade. Veja os jornais, veja o que está acontecendo no país, no mundo, e tenha esse balanceamento para não levar a tua trama para esse lado mais estranho de ignorar certas coisas que em uma sociedade tão violenta contra as mulheres, tão patriarcal, tão machista, começou a normalizar certas violências. Tenha responsabilidade e crie uma obra que de fato abrace o público.